Boa noite, igreja. Vamos nos sentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco neste lugar. É uma honra estarmos aqui. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês aqui de Dois Irmãos Buriti, do Avivamento de Deus. Essa igreja aqui é minha igreja também. Amém? Porque essa igreja aqui, Jesus é que coordena ela, Ele é que manda aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que está escrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Meus amados, a Bíblia Sagrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ela trata da doutrina dos demônios. Fala ali da doutrina de demônios. Depois em Mateus capítulo 15, no versículo 9, a Bíblia relata sobre doutrina de homens. Mas é em Atos capítulo 2, versículo 42, que a palavra de Deus fala da doutrina dos apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que a igreja, ela é coluna e esteio da verdade. E esse homem, João, ele era um homem que Deus usava. Ele era um homem que Deus usava poderosamente, porque João não estava preocupado, como nós temos visto ultimamente, nos nossos estudos, com a sua reputação. Tanto não estava, que por causa de Herodias, ele teve a sua cabeça servida numa bandeja. João não era um pastor que se preocupava em agradar a igreja. João era um pastor que se preocupava em agradar o Senhor. E ele trazia para as pessoas a doutrina dos apóstolos. E ele pregava fundamento, que é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E hoje a maior necessidade que o mundo tem é justamente deparar-se com homens usados por Deus, que sejam homens de Deus, que são duas características bem distintas. Porque Deus, Ele usa quem quer. Deus usa pessoas estranhas em lugares estranhos. Como é meu caso aqui. Boa parte de vocês não me conhecia pessoalmente, talvez de ouvir falar. Mas Deus, Ele usa o que Ele quer e quem Ele quer. Porque de fato o Senhor, Ele tem o controle absoluto e soberano de todas as coisas que foram criadas. E dentre a criação, somente existe um ser que não foi criado, que é Deus. Por isso que lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando ele fala ali, para que houvesse uma fala em relação a Faraó, ele chama Moisés e diz: Moisés, vai lá e diz para o Faraó libertar o meu povo. E aí Moisés fala: mas Senhor, eu sou pesado de boca e eu não sei falar. Se o Faraó me perguntar quem me mandou falar, quem é que eu falo? E Deus disse para ele o nome de Jesus lá no Velho Testamento:
vai lá e diga para ele que eu sou, mandou falar. Porque Deus, irmãos, ele não existe, Deus é. O que existe é o que foi criado. O que foi criado existe. Eu existo, eu fui criado por Deus. A árvore ali na frente existe, ela é uma criação de Deus. Mas Deus, ele é. Por isso que ele se autodenomina eu sou. Porque ele é alfa, ômega, princípio e fim. A eternidade de Deus engloba não só uma característica de que nunca Deus deixará de existir, mas engloba também uma característica de que Deus sempre existiu. E na sua sempre existência, Deus, ele acaba trazendo para nós a sua palavra revelada, o próprio Jesus encarnado na Bíblia. Que algo importante que nós devemos considerar na nossa vida é que quando o Espírito Santo nos traz palavra revelada, essa palavra não pode de maneira nenhuma estar dissociada da Bíblia. Ela não pode estar afastada da Bíblia. Ela não pode ter uma doutrina que afronte ou que não esteja de acordo com Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra revelada. Então João era desses homens. Ele tinha uma característica, porque lá em 1 João 2,20, quando Deus fala, né, e o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. Na verdade, nós sabemos que quando nós falamos de discipulado, que é o que nós estamos vindo fazendo no IGRA, Igreja Aliançada, nós estamos, na verdade, estabelecendo um aprofundamento na doutrina dos apóstolos, né? Porque o livro de Oséias ali diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós passamos os níveis de conhecimento do Senhor. O Senhor primeiro você conhece quando alguém te prega, como João pregou: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Essa é uma pregação da palavra. Essa é uma pregação da palavra que nos traz a ideia de que efetivamente nós passamos a tomar conhecimento da verdade que é Jesus Cristo revelado. A partir do momento que você conhece a Deus, você passa para um outro nível de relacionamento com Ele, que é o nível da comunhão. Você começa a vir à igreja, o pastor começa a te visitar, você começa a ser discipulado, começa a ver fundamento, começa a ver a fé, a Bíblia, o Espírito Santo, quem é Jesus, o que é oração, como eu devo orar. Mas depois desse nível de comunhão, você precisa ir para um outro nível. Um nível mais profundo, um nível chamado nível de intimidade. A intimidade, ela gera a presença de Deus. A presença de Deus gera um relacionamento de sabedoria extrema. E a sabedoria, ela causa em você dois efeitos imediatos. A santidade, a presença de Deus, ela causa santidade e ela causa conhecimento profundo dele. Então, João era um homem que falava daquilo que ele vivia. Ele não era só um homem usado por Deus, ele era um homem de Deus. Porque Deus, quando a gente dá esse exemplo, a gente lembra de Balaão na sua mula. Deus usou a mula para falar com o profeta. Deus disse que se nós não pregarmos, as pedras suscitarão o filho do homem. Deus usou machado, usou corvo. Deus usou ovelhas, leão, urso. Deus usou carruagem de fogo. Deus usou a nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus usou um arbusto quando a sarça ardente queimava. Deus usa o que Ele quer. Então Ele pode usar homens, mas existe uma diferença entre homens que Deus usa para homens que são usados por Deus e são homens de Deus. João era um homem de Deus. Havia 400 anos, aproximadamente 430 anos, que Deus estava sem falar com a nação de Israel. É um período chamado na teologia de período intertestamentário. Acabou o Velho Testamento, fechou, e o Novo Testamento não vem. E passa o tempo, e passa o tempo, e passa o tempo, e passam-se os séculos. De repente se levanta ali um homem chamado João. O nome João significa Deus é propício. Significa Deus propicia bênçãos.
Deus arruma as coisas para você estar do lado dele. É o significado desse nome. Mas João, ele na verdade, ele era fruto de profecia. João era a resposta de oração. João era um milagre do céu. E muitas vezes nós paramos e não nos lembramos que também nós somos frutos de profecia. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Pesava sobre nós essa palavra. A palavra de Deus diz, uma profecia sobre nós, que Ele nos conhecia quando éramos informes no ventre da nossa mãe. E muitos de nós aqui, como eu, por exemplo, somos também resposta de oração. E muitos de nós aqui somos um milagre do céu. Mas um homem com característica de Deus, ele precisa ser um homem que tenha alguns atributos para ter autoridade de falar que ele é um homem de Deus. Mateus 11, a partir do verso 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Presta atenção, igreja. Passou Jesus a dizer a respeito de João. Está falando de quem aqui? De João. Quem é que está falando de João? Jesus. Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que Deus usou João? Porque João não era simplesmente um caniço balançando pelo vento. João era um homem firme, com as raízes fincadas na doutrina dos apóstolos e com fundamento dos elementos da doutrina de Jesus arraigados dentro dele, e ele não abria mão. Então ele era um homem de Deus porque ele tinha essa característica. Ele não era um homem um caniço que se balança com o vento. Repete comigo assim, ó: caniço que se balança com o vento. João não era isso. E você, como um crente em Jesus, como um cristão discípulo de Jesus, você também não pode ser um caniço que se balança com o vento. Quando você ouvir uma heresia, quando você ouvir uma blasfêmia contra Jesus, você tem o dever de levantar a tua voz e não ser um caniço balançado pelo vento. João não era. Porque hoje nós temos líderes de igrejas evangélicas do Brasil vendendo seu ministério. Hoje nós temos mercadores do evangelho. Hoje nós temos profeta por conveniência. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Deus é propício, João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Jesus é a luz do mundo. Mas quando Jesus sobe aos céus, quando ele ascende, ele diz assim no livro de Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E hoje também nós temos que entender que João, ele era uma lâmpada que ardia, que alumiava, porque ele pregava o batismo de arrependimento.
Ele confrontava o pecado, e a igreja de Jesus hoje precisa ser nesse aspecto como João, para ser uma igreja com a característica de homens de Deus e mulheres de Deus. Luz que arde, luz que brilha, porque a luz de Jesus é uma luz que brilha. E Ele comissionou a igreja sua na terra, outorgou a essa igreja poderes, para que a igreja fosse luz do mundo. As igrejas hoje, muitas delas estão condescendentes com o mundo, abrem as portas e o mundo entra. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou encher de jovens a minha igreja. Se eu não fizer o carnaval gospel, os jovens não vêm. Pois é, irmão, jovem que vai em carnaval gospel vai morar no inferno gospel. Nós temos que ser luz, porque Jesus falou: aqueles que andarem comigo não andarão em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Não é uma luz qualquer que você representa. Você tem que iluminar com intensidade o lugar que você mora. Você tem que iluminar com intensidade o lugar que você trabalha. Você tem que iluminar o lugar com intensidade o lugar aonde você está, porque aonde você está, você cria um ambiente de luz. E você atrai as pessoas. Você já viu os bichinhos de luz? A luz atrai até os bichinhos. Até os insetos são atraídos pela luz. E às vezes nós não atraímos pessoas com a nossa luz. Estamos perdendo para os insetos. Porque João, irmãos, ele não era apenas, ele não falava a verdade, ele era a boca de Deus. Ele falava com autoridade. A autoridade, ela pressupõe você falar aquilo que você vive. Isso é autoridade. O que concedia autoridade para Jesus é que ele falava daquilo que ele vivia. João capítulo 1, versículos 22 e 23. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João não era um eco. João não falava baixinho. João não cochichava. Ele não ocultava a sua fala. Ele confrontava. Ele confrontou Herodes. Ele morreu por isso. Mas ele foi para a batalha. Ele foi para o confronto. Ele não retrocedeu. E homens de Deus não tem eco. Homens de Deus têm voz. Homens de Deus geram a palavra. Homens de Deus não são papagaio de pirata que responde o que ouve, que replica o que ouve, não. Homens de Deus são a boca de Deus na face da terra. Homens de Deus, quando falam, pregam o evangelho de poder e não palavras persuasivas de convencimento humano. Homens de Deus geram no mundo espiritual frutos dignos de arrependimento, porque pregam o evangelho do arrependimento. As pessoas hoje têm um instituto chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que no ano de 2017 no Brasil, para cada protestante, para cada crente evangélico que tem dentro da igreja congregando, tem um fora. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão cansadas de verem os pastores em Deus, mas não vê Deus nos pastores. Vê a liderança da igreja indo buscar Deus, mas não vê Deus na liderança da igreja. Vê os crentes que congregam na quarta e no domingo irem atrás de Deus na igreja, mas não vê Deus na vida dos crentes. E hoje tem muitas pessoas servindo a Deus distantes de Deus. Não estão em comunhão com Deus, porque o pecado quebra a comunhão. O pecado não quebra a paternidade de Deus, mas quebra o relacionamento de intimidade, porque Deus não habita onde tem pecado. Quando lá na criação o Senhor fez o jardim do Éden, é um significado que o jardim era a terra e o Éden era o céu. Então Deus vinha do céu e descia pelo Éden até o jardim, e na viração do dia conversava com Adão e Eva.
Quando houve a rebelião, quando entrou o pecado, o que Deus fez? Cadê o jardim? Expulsou Adão e Eva, porque aonde o pecado está, Deus não pode habitar. Deus não habita onde tem pecado. Mateus capítulo 3, no versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim, uma outra característica: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João aqui está dando testemunho de Jesus. E João aqui está se colocando diante daquele povo que estava ouvindo a pregação como um homem humilde. Como um homem humilde. Como diz o ditado, carroça vazia que faz barulho. Você já viu a espiga do trigo? Quando a espiga do trigo é toda granada e as sementes são muito boas, a espiga fica inclinada para a terra. Mas quando ela é xoxa, quando a semente não está ali, quando ela tem um defeito genético e é xoxa, ela fica empinada. Quem é vazio tem o nariz empinado. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Deus abomina o soberbo. João era um homem humilde. Ele falou: olha, eu vou batizar vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Ele é o cara, Jesus. Romanos, fala lá no livro de Romanos 15:5. Sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que nem pensar nós sabemos sem Jesus. Às vezes a gente vê no WhatsApp ou no Facebook ou alguma mídia: ai, porque o pastor foi lá para a África, está sendo perseguido, o outro está na Síria, foi preso, vai ser morto. Meu amigo, quem falou que você, para evangelizar, você tem que ser fraco? Glória a Deus pela vida desses pastores, porque eles são chamados pela Bíblia de bem-aventurados. Lucas 3,19, a palavra de Deus diz assim, ó: mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre as de lançar João no cárcere. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você, meu irmãozinho amado. Uma característica de um homem de Deus é a coragem. Nós temos que ter coragem. Nós temos que enfrentar as doutrinas de demônio e as doutrinas de homens. Nós temos que bani-las do nosso meio. Nós temos que não aceitar. Não existe na face da terra nenhuma autoridade sobre nós se ele estiver com doutrina que não seja dos apóstolos. Porque a palavra de Deus diz que isso é anátema, é doutrina de demônios. Nós temos que ter coragem de confrontar o pecado. Jesus, quando ele ascende, ele fala: olha, eu vou, mas eu não vou deixá-los órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele habitará em vós. E vós fará as coisas que eu fiz e ainda maiores. Essa é a declaração que o Senhor estabeleceu sobre você, igreja. Sobre mim, igreja. Lucas 1, verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João era um homem cheio do Espírito Santo. O nome dele é Deus é propício. Deus faz. Mas o maravilhoso de tudo isso são algumas características que um homem de Deus deve ter. É que João, ali no verso 5 de Lucas 3, que é o texto que nós começamos a mensagem, diz assim: todo vale será aterrado. O que é vale, irmãos? Vale é abismo. Vale é uma depressão, vale é um buraco. Vale, na verdade, aqui
espiritualmente falando, teologicamente falando, tem uma conotação de desânimo, tem uma conotação de comodismo, de pecado de toda a natureza, de impureza. Vale tem uma conotação de afastamento de Deus, porque Deus está no alto e o vale ele vai se aprofundando. Quanto mais se aprofunda, mais distante do Senhor. E a palavra está dizendo que todo vale será aterrado. O vale, ele separa dois montes, não é assim? Se você tem um monte, você tem a planície, mas se tiver outro monte do outro lado, essa depressão no meio é chamada de vale. Vale separa dois montes. Vale também tem uma conotação de falta de comunhão, de maledicência, de inveja. Vale tem uma conotação de mágoa, de contenda. E João, ele fala que prepara o caminho, porque todo vale será aterrado. Meu irmão, se algum dia na tua vida você foi vale nesse aspecto aqui, deixa Jesus aterrar o teu vale. Fala, vem aqui, Senhor, aterra meu vale, porque eu quero ser um homem usado por Deus. E o monte? E nivelado todos os montes e outeiros. Monte significa soberba. Nesse aspecto aqui, monte significa soberba. Significa autocoordenação da vida. Significa independência de Deus. Tem um rei chamado Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Foi comer capim. Tem um rei chamado Herodes, foi comido por vermes. Porque na verdade, irmãos, também os montes falam de incredulidade, porque monte nesse aspecto aqui do Evangelho de Lucas, quer dizer aquela pessoa que é autossuficiente, ela é independente de Deus. Então se em algum momento, meu querido, você teve falta de fé, a falta de fé é independência de Deus. A falta de fé é soberba. Se em algum momento você entendeu que você praticou algo para Deus e a motivação do teu coração não foi Jesus, arrependa-se. Fala, Jesus, vem, aplane os meus montes, Senhor. Eu quero ficar pleno de terra. Faz uma terraplenagem em mim. Porque essas são características de homens que Deus usa. Os caminhos tortuosos serão retificados. O que é caminho tortuoso, irmão? É a desonestidade, é a hipocrisia, é a vida dupla que hoje nós vemos, infelizmente, muitos crentes vivendo. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos pastores vivendo. Homens usados por Deus, mas não são homens de Deus. Por que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, ó: muitos chegarão naquele dia. Naquele dia, qual é aquele dia? Você pode ver que está no maiúsculo. Naquele dia significa o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. Muitos chegarão naquele dia diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei em 2 Irmãos do Buriti, no Avivamento de Deus. Em teu nome eu fui no Igra. Em teu nome, Senhor, eu ministrei na Assembleia de Deus de Campo Grande. Em teu nome, Senhor, eu fiz lá o evento para a família, 100 casais. Em teu nome eu fui no Projeto Lucas. Em teu nome preguei no Esquadrão da Vida. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Porque Jesus, ele só conhece o nome de quem tem uma certidão de nascimento que se chama Livro da Vida. E ele vai lá no Livro da Vida e ele não vai achar o nome daquele fariseu hipócrita, daquele doutor da lei hipócrita, aquele que foi caminho tortuoso, como diz nos evangelhos. Ai de vós que atravessam rios e mares e trazem alguém para o evangelho e depois os fazem 2 vezes mais filhos do diabo. Ai de vós. Caminhos tortuosos. Deus usa homens que andam por caminhos tortuosos, mas nós não podemos somente ser usados por Deus, nós temos que ser homens e mulheres de Deus. É diferente, meu irmão.
Nós temos falado muito no ICRA do altar secreto. Constrói o teu altar secreto. Vem para o púlpito, mas antes de vir para o púlpito, constrói o teu altar secreto. Faz o púlpito ser apenas 1% da tua vida com Deus. Não fica lá. A Bíblia diz que Deus ensina-me a remir o tempo. O que é remir o tempo? Senhor, eu quero contar o tempo. Eu preciso me aprofundar. Eu quero estudar mais, eu quero orar mais, eu quero pregar mais o Evangelho, eu quero mais almas no reino. Senhor, me ajuda, porque eu quero salvar almas. Eu quero ser, Senhor, a voz do que clama no deserto. Porque hoje, meu amado, dessa porta ali para fora é deserto. Às vezes a casa de muitos crentes é deserto. Nós somos maná de água. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão daqueles que têm o Senhor. Sabe por que rios de água viva fluem? Porque você bebeu de uma água que você nunca mais terá sede. Essa água que você bebeu dela, que se chama Jesus Cristo, Ele fez uma mina dentro de você e rios de água viva fluem. E as pessoas são atraídas por você. Esses são homens de Deus. E ele termina aqui dizendo: e os escabrosos, os caminhos escabrosos aplanados. Caminhos escabrosos é aquilo que está fora de lugar na tua vida. Presta atenção, igreja. Se você é um marido que não assumiu o sacerdócio da tua casa e a tua mulher que manda, inverte os papéis, porque o teu caminho é escabroso dentro de casa. Se você é uma esposa que não se submete ao teu marido, os teus caminhos são escabrosos. Retorna para o teu lugar. Se você não tem autoridade sobre a vida do teu filho, caminhos escabrosos. Vai lá e faz o teu filho se submeter a você, como diz Tiago 5,12. Seja a tua palavra sim, sim, e não, não, para que não caia em condenação. E lá no Evangelho diz: o que procede além disso é do maligno. Caminhos escabrosos são aquelas coisas erradas na nossa vida. Como é que está o meu namoro? Eu tenho idade para namorar? Ai, meu filho fez 16 anos agora, quer namorar. Ele vai casar? Não. Então ele está adulterando, porque ele está namorando a esposa de outro. Porque o crente namora para casar, para pôr aliança. O homem do mundo não. Esse aí namora 5 ao mesmo tempo. Não tem problema não. O mundo, o padrão dele é avesso ao nosso. Nós estamos contra o mundo. O governo do mundo, o sistema de governo do mundo é político, é social. O nosso é espiritual. O nosso governante se chama Espírito Santo. Quem vai ganhar a eleição? É Lula, é Dilma, é Bolsonaro, é o Zé Ruela? Olha, eu não sei, mas quem me governa se chama Senhor Espírito Santo. Eu sou a igreja. Eu não sou governado por homens. Lucas 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Nós temos que pregar a palavra de Deus, porque João era o homem com uma mensagem. Um homem com uma mensagem numa época em que tinha uma crise moral terrível. É parecido com o Brasil de hoje? A crise moral, os líderes religiosos daquela nação de Israel estavam corrompidos. Os líderes políticos estavam corrompidos. Havia heresias, havia pecado sexual de toda a natureza, tanto que João morreu por causa do adultério de Herodes com Herodias, a sua cunhada. Crise moral. É parecido com o Brasil de hoje, irmãos? Será que tem alguma parecência? Naquela época havia uma crise social terrível. O povo trabalhava, Roma ficava com lucro. O povo trabalhava, vinha Roma, tomava os impostos. O povo trabalhava, os políticos tinham altíssimos salários e o povo nenhum. Está parecido com o Brasil de hoje? Tem alguma parecência? Tem alguma relevância? Tem alguma aparência? Mas levantou-se naquele momento uma voz que clama no deserto. E esse Brasil de hoje precisa de voz que clama no deserto.
Havia ali Pôncio Pilatos e Herodes. Agora nós vamos falar de crise política. Crise moral, crise social e crise política. Pôncio Pilatos e Herodes eram a estratificação de Satanás naquela nação. Eles eram o espelho político da nação. Adúlteros, mentirosos e homens frouxos. Porque Pôncio Pilatos, pelo que consta da história, era um homem mandado pela mulher. Ele era um homem medroso, um homem frouxo. Herodes era um homem medroso, frouxo. O caráter dele era de um homem medroso. E esses homens eram, na verdade, o espelho da nação. Parece com o Brasil de hoje? Aquela nação, irmãos, ela estava numa crise espiritual absurda. Muita religiosidade. Os fariseus não produziam frutos dignos de arrependimento. Aqui, ó, versículo 8. Produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Religiosidade. Vamos ao culto, eu vou pôr a minha camisa de manga longa, a minha gravata, vou pôr minha Bíblia embaixo do meu braço esquerdo, vou pôr meu sapato preto e vou andando devagar como crente. Chega lá no culto, eu dou meu dízimo, eu louvo o Senhor, levanto as mãos, e daí eu saio correndo para casa para não perder o 5º capítulo do Big Brother. Religiosidade. A religiosidade, ela cega o homem. A religiosidade é uma arma de Satanás e é uma arma antiga, porque parece com o Brasil de hoje. Só que houve uma voz que se levantou no deserto e aquele povo se arrependeu. Houve arrependimento porque ali tinha alguém que não era um caniço que se balança com o vento. Ele era uma árvore frondosa, com raízes firmadas em Jesus, tirando da seiva de Jesus o alimento espiritual do seu sustento e a formação do seu conhecimento de Deus para pregar a doutrina dos apóstolos. Era esse homem. É o homem que nós temos que ser, é a mulher que nós temos que ser hoje. Por isso que nós temos que vir na escola bíblica, nós temos que estudar a palavra, nós temos que participar de seminário, nós temos que buscar revelação na intimidade, no secreto, orando para dizer: Deus, me revela o que eu vou pregar para aquela pessoa que é meu vizinho, não é crente ainda. Me diz, Senhor. Irmãos, se eu lançar um desafio hoje aqui, ó, e disser para vocês assim: hoje é dia 7 de março de 2018, e eu vou lançar um desafio para a igreja Avivamento de Deus de 2 irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, Brasil. Cada um de vocês vai ter a responsabilidade e o compromisso de, em um ano, trazer mais um para a igreja. Um ano. Você tem 12 meses. Você pode descansar 11 meses e 29 dias. E no último dia você traz alguém para a igreja. Se isso acontecer, o ano que vem nós vamos ter o dobro dessa igreja aqui. No outro ano nós vamos ter o dobro do dobro. Daqui 5 anos, toda 2 irmãos do Buriti vai estar congregando aqui dentro. Mas por que isso não tem acontecido no Brasil? Porque na nossa caminhada, às vezes nós damos lugar para deixar de ser árvore frondosa e somos caniços balançados pelo vento. Nós não podemos abrir mão do que nós somos, irmãos. A palavra de Deus diz que todos quantos receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Atos 1,8 diz: e descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. Nós temos poder. Você tem que ter ousadia para pregar o evangelho, mas você precisa falar daquilo que você vive. Quando a tua amiga reclama que o marido não é gente boa, você tem que falar com a autoridade que o teu marido é um homem de Deus. Ele não é um caniço balançado pelo vento. Que quem coordena a vida dele, quem administra o caminhar dele, chama-se um amigo, Senhor Espírito Santo. Nós não podemos ter medo de falar daquilo que nós vivemos, irmãos. E se por alguma razão nós não temos autoridade para falar, então deixa essa palavra entrar em você. Deixa o seu vale ser aterrado, deixa o seu monte ser nivelado, deixa os seus caminhos tortuosos serem endireitados e deixa, pelo amor de Deus,
os caminhos escabrosos serem explanados. Peça para Deus: Senhor, trata da minha vida. Senhor, eu quero me arrepender, eu quero gerar um fruto digno de arrependimento, Senhor. Mas eu quero ser usado por Deus, não como um corpo estranho, não como a mula de Balaão, não como o corvo que levou a carne para o profeta. Eu quero ser usado por Deus como um homem de Deus. Eu quero ser usado por Deus como uma mulher de Deus. Eu não quero só pregar o evangelho, eu quero ser o evangelho. Eu quero ser referência nessa cidade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que pregar o evangelho, nós temos que ser o evangelho. Nós temos que ser a palavra viva. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós Jesus, porque elas são atraídas para a cruz através da nossa vida. Porque a glória de Deus, irmãos, quando Moisés subiu no monte que ele desceu, estava tão incandescente que ele teve que cobrir o rosto. A glória de Deus na nossa vida, ela faz as pessoas enxergarem a luz de Cristo. Elas sentem um cheiro suave, que é o aroma da rosa de Saron, o aroma de Jesus. Nós exalamos o cheiro de Cristo. A Bíblia diz o bom cheiro de Cristo. Quando as pessoas chegam desesperadas, desesperançadas, cansadas, doentes, reclamando, blasfemando, desistindo de viver, quando elas chegam assim perto de nós, você tem que ser aquela voz que clama no deserto, voz suave de Jesus, e fala com sabedoria a respeito da nossa esperança. É isso que a epístola de Pedro diz. Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse dia, Pai, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui nesse lugar agora. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que atende o nosso chamado, o Senhor é um Deus que nos trouxe, como Samuel escreveu ali naquele livro, até aqui nos trouxe o Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui para que nós fôssemos revigorados, porque a Tua presença, ela é tudo para nós, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor faça, Pai, com que essa igreja hoje receba a Tua palavra e pense e medite, e Senhor, e peça ao Senhor o direcionamento do Espírito Santo para que todos estejamos debaixo da orientação, do governo e da direção do Espírito Santo, para que os nossos caminhos sejam aplainados. Cubra os montes, Senhor, cubra os vales, destrua os montes, endireita aquilo que é tortuoso, para que nós possamos, Senhor, andar no caminho que é Jesus, e para que as pessoas olhando para nós, elas enxerguem esse Jesus a quem nós servimos, nosso Senhor. Amém?